O Estado ele tem por obrigação promover as leis que dê liberdade à família, à arte, à igreja, religião e ciência, que essas esferas possam exercer a sua soberania sem intervenção do Estado e nem intervenção, por exemplo, da arte na família, da ciência na arte ou na igreja. Uma esfera não pode dominar a outra. É preciso cada um dentro da sua esfera. E quem é que promove isso? É o Estado, nesse sentido de promover um ambiente, um mecanismo para proteger as esferas. O Estado não pode dominar as esferas, ele não pode exercer o seu domínio. Vamos pegar essa visão que é errada do Estado dominar as esferas ou de uma esfera dominar a outra e interpretar, por exemplo, o período da pandemia. No período da pandemia, a arte, ela interferiu, a esfera da arte interferiu na ciência. Por quê? Porque os meios de comunicação, os artistas, né, os jornalistas, se tornaram especialistas em ciência. E eles influenciaram e decidiram o que tinha que ser feito, movidos pela esfera da política. Então, a esfera da política dominou a esfera da arte e da política interferiu na esfera da ciência, que, por sua vez, interferiu na esfera da religião e da família. Veja que virou uma bagunça isso tudo. Cada um interferiu na esfera do outro, mas movido pelo Estado. O Estado, na verdade, aproveitou a pandemia para interferir nas esferas e bagunçar tudo. E aí virou a confusão que virou. Agora, vamos imaginar a pandemia dentro de uma visão reformada. O Estado iria dar todas as condições de liberdade para que a ciência discutisse livremente, a favor ou contra dos tratamentos, que os cientistas debatessem isso. Você não viu em nenhum momento o Estado ou a arte, no sentido do jornalismo e tudo, promovendo um debate entre opostos da ciência. Sempre especialistas contratados que falavam as mesmas coisas que eles queriam ouvir. Eles não fizeram uma mesa redonda, né, só para mediar. Vamos ver, então, o que cada cientista pensa sobre esse assunto, opostos, para chegar a um consenso. Não, foi somente aqueles que pensaram contrário ao Estado e contrário à arte, ao jornalismo, à grande mídia, foi taxado de negacionistas e fascistas e assim por diante. Mesmo depois de todas as provas de erros cometidos, e ainda não houve uma reparação disso. Agora, por que isso aconteceu? Porque o Estado não protegeu o debate, não protegeu a liberdade da ciência, verdadeira ciência. Porque do iluminismo para cá, existe um pensamento científico seguinte, que não é mais, a ciência não é aquilo que se prova realmente, mas é aquilo que há um consenso científico. Então, se há um consenso entre os cientistas sobre determinada coisa, aquilo é verdadeiro. E é o que nós vimos, havia um consenso entre aqueles que eram do sistema para poder, então, concordar, né, com certos tratamentos ou meios que mais mataram pessoas do que ajudou. Então, imagine se tivéssemos um governo que fosse influenciado pela cosmovisão cristã. Ele iria, então, fazer... Não, o justo é o seguinte, vamos apoiar a ciência no sentido de dar a eles a liberdade de discussão, de debate, desenvolvimento livre e ver assim, o que eles podem produzir nesse sentido, os verdadeiros cientistas. Médicos, especialistas, porque o conhecimento científico não é apenas teórico, de laboratório, ele é também experimental. Então, aquele médico que estava lá no campo de batalha, lá cuidando das pessoas com Covid, vendo gente morrer,
ele tinha muito mais conhecimento em algumas áreas que o cientista de laboratório, porque ele estava vendo ali como é que reagia a determinado tratamento, né? Se aquilo piorava, se melhorava, se matava, se não matava, né? E isso eles foram calados por conta disso aí. Então, se unisse os teóricos com os práticos, isso teria sido um grande instrumento para impedir muitas mortes. Então, veja como que a pandemia, nesse sentido, ela revelou a interferência clara do Estado, que bagunça as esferas. O Estado, quando ele é ditador, ou ele quer assumir o papel de Deus, né, o que ele faz? Ele vai bagunçar as autoridades. Tá. Sobre a letra lá, né? O que do funk lá, né? Minha cara, a autoridade, eu já não sei o que fazer com tanta violência. Eu sinto medo de viver, pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria aqui caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, né? Mas sou interrompido a tiros de metralhadora. É uma crítica à polícia e também é, parece também, de certo modo, ao confronto com traficantes, né? É, mas eu só quis mostrar o aspecto sexual, né? Que as letras mudaram o foco completamente nesse sentido. Diversão hoje em dia, não podemos nem pensar, pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar. Então é uma referência à polícia. Então começa aí já uma apologia ao crime, um combate aí ao socialismo dentro da música mesmo. Mas voltando aqui à questão do Estado, veja como que isso é prático, né? O Estado ele passa a ser esse ditador aqui. Agora, qual que é a visão de Kuyper, né, dentro da palavra de Deus? Cristo ele vai governar a família, governar a arte, a igreja, a religião, ciência, Estado e política. Mas como assim ele vai governar? Não é um Estado laico? Né, estava falando, então, o cristianismo será a religião do Estado? Não, não é isso que Kuyper defendia. O que Kuyper defendia é que, primeira coisa, Deus, o Senhor Jesus é dono de tudo. Não é uma questão, ele é o Senhor de todas as coisas. Segundo, a igreja precisava implementar dentro da cultura e da sociedade a influência cristã, do pensamento cristão sobre esses valores. E uma vez que isso fosse implementado, a consciência das pessoas, ainda que elas não fossem cristãs, elas iriam defender esses valores cristãos dentro da família, dentro da arte, da religião de modo geral, da ciência e da política e do Estado. Por quê? Porque a visão cristã ela dá liberdade a outras visões de mundo e ela entra nos debates respeitosamente, ao contrário das outras visões de mundo que não toleram a visão cristã, não aceitam, querem banir completamente. A visão cristã não bane, ela vai reter o que é bom de cada visão e ela vai respeitar as esferas aí que o Estado, quando assume o lugar de Deus, não respeita. E quando a gente vê o Estado assumir o lugar de Deus, está lá no Salmo 2, que os príncipes e reis conspiram contra o Senhor e o seu ungido, e querendo romper as suas amarras. Então, essa conspiração dos reis, dos príncipes, isso já é falado, né, já é algo praticado desde a queda. O que Kuyper quer mostrar é que a igreja precisa ser sal e luz do mundo. Ela precisa... o que Paulo diz sobre a consciência humana? Que a consciência humana é um tribunal que acusa e defende. E a lei de Deus é uma norma gravada no coração do homem. O que Kuyper quer trabalhar é a questão da graça comum. Então, você trabalha com o tribunal da consciência humana, com a norma moral de Deus no coração humano, e isso vai refrear o mal na sociedade, na cultura, na arte, e assim por diante.